Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um TSP Exclusiva, mais um episódio da nossa série de Panorama da Copa Paulista, e hoje com o Rodrigo Arroz, representando aqui o Primavera, equipe que acabou de se sagrar vice-campeã da Série 2, subiu para a Série 1 do Paulistão. Então, agradecer primeiramente por aceitar o convite, Rodrigo, e eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho de qual que é o objetivo do Primavera na Copa Paulista. A gente viu no passado duas equipes que subiram e preferiram não participar da competição para arrumar algumas pendências em relação à Série A1. Acredito que foi a mesma coisa com o Capivariano agora, e vocês optaram por disputar a Copa Paulista. Também pelo fato de que as coisas são mais encaminhadas estruturalmente falando aí, porque vocês estruturaram primeiro e depois subiram. Então, queria que você começasse falando para a gente sobre o que esperar do Primavera nessa Copa Paulista. É um prazer aí, Gabriel, estar com vocês aí, né, participando desse bate-papo aí, legal, falando um pouquinho aqui do Primavera, falando de tudo que a gente tem construído aqui nesses anos que estamos aqui, né, à frente. E, enfim, vamos para mais uma Copa Paulista, né? O objetivo nosso é o como de todas as competições, né? Tentar buscar o melhor resultado desportivamente possível, e com a Copa Paulista, né, desse ano de 2025 não vai ser diferente. Vamos ter muitas dificuldades, né, porque vamos passar um período de reforma, de estruturação no nosso estádio, né, tanto que a gente não terá aqui os nossos jogos mandantes, né, como casa. Praticamente aí teremos nossos jogos todos fora, né, porque o estádio vai precisar passar por essa readequação aí para cumprir aí os requisitos da Federação Paulista. E com isso a gente já começa um pouco já prejudicado sem a questão do mando, né? Mas ciente de todas essas dificuldades, né? Ciente de todas essas turbulências que nós iremos enfrentar aí durante a própria competição, a gente está em paralelo fazendo um trabalho como a manutenção de alguns atletas, né? Que estavam incorporados no elenco da Série A2, alguns jovens meninos também permanecerão, trazendo outras apostas, outras jovens promessas aí que podem, né, nos ajudar nesse resultado desportivo e financeiro também, que a gente tem que olhar todos os lados, porque senão, né, a conta não fecha. Então a gente entra, né, já iniciamos aqui os nossos trabalhos, as nossas avaliações com todos os atletas, ainda não temos todo o elenco ainda fechado, né, mas a gente já tem dado alguns passos para o início da competição. Então, vão ser a mesma filosofia, né, com muito trabalho, muita humildade, muito pé no chão, né, respeitando todos os adversários que a gente vai enfrentar, né, todos aí têm seus méritos, têm seus atletas, suas comissões técnicas, e a gente enxerga aí uma oportunidade da gente também conquistar mais um objetivo para o clube. Sabe que é dificílimo, né? Mas a gente tem se preparado bem, assim como a gente se preparou aí na Série A2. E já se reapresentaram, Rodrigo? A gente já iniciou alguns exames, né? A parte de exame, né, dos atletas, e para a gente dar start aí na nossa pré-temporada, com todo mundo ok, 100%, a gente já iniciar os trabalhos aí com a comissão técnica. E previsão para estar com o elenco inteiro completo já com as contratações é mais para o meio de maio? Acredito que assim mais uns 10 dias aí a gente já consiga ter tudo definido, né? Claro que a gente sempre deixa uma lacuna ali, né, algumas posições, algumas coisas para a gente até decorrer do campeonato também ver, né? Porque como o custo, né, é muito reduzido, a nossa folha a gente, né, procura fazer da menor possível, né? A gente também tem que ver alguma carência que possa vir e a gente ter lacuna para preencher essas possibilidades. Você falou agora da folha, a gente sabe que a Copa Paulista ela é infinitamente um pouco mais barata que a Série 2, né? A Série 2 é uma competição que se tornou muito cara de fazer, e a Copa Paulista ela acaba ficando barata até por conta de ser segundo semestre. Alguns jogadores estão parados, então acaba diminuindo o salário também. Pensando nisso, Rodrigo, na montagem do elenco, já vai ter indícios da montagem que o Primavera vai fazer para a Série A1 do ano que vem? Dá para esperar alguma contratação que venha com o nível de Série A1 para poder já se preparar para essa ida para a primeira divisão?
Eu acho que nesse padrão, né, da Série A1 é bem complexo da gente até de responder, porque a gente sabe que é uma outra realidade, uma outra competição completamente diferente de uma Série A2, né? O patamar realmente muda de uma forma muito grande. Mas é claro que se a gente conseguir reunir todas essas coisas, né, trazendo um atleta que performe, né, esportivamente, taticamente, enfim, e com possíveis retornos financeiros, com projeções de disputa de um campeonato da Série A1, é claro que está sendo muito bem estudado e calculado, né, esses nomes que nós estamos, né, pensando, e se conseguir fazer isso seria o cenário ideal, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente, assim como manteve uma base do ano passado, né, na nossa Copa Paulista, que a gente manteve aí praticamente quase 80% dos atletas, e a gente teve o êxito agora né, na Série A2, a gente conseguindo aí, nem que seja 1 ou 2 ou 3 ou mais até atletas que consiga compor pelo menos esse elenco, eu acho que a gente já consegue, né, ter uma vantagem aí, o que não favorece nada, porque a gente sabe que é uma outra realidade, uma outra competição, e a gente vai fazer tudo muito bem pensado. Então, é uma competição completamente deficitária, né, a Copa Paulista, então a gente encontra muito, né, muita dificuldade nessa parte de montagem, porque o custo é muito alto, e aqui não é só o custo, né, da folha, é o custo, né, que a gente tem sobre tudo, né, que aqui é uma empresa, né, a gestão que a gente faz, e a conta, se no final, tem que se pagar tudo, né, alimentação, a qualidade, é o conforto, o hotel, é a operação de jogo, é o salário do jogador, são os impostos, enfim, a conta, ela é um pouco menor nessa questão da folha, mas no geral ela continua alta, porque as contas, os impostos são inevitáveis e a gente continua pagando e fazendo todas as coisas como tem que ser feita, de uma forma certa e organizada. E é isso. Vamos ver se a gente consegue acertar o máximo possível, né, nos nomes, e que eles performem também, e que a gente consiga dar sequência, né, em algumas coisas para já no Paulistão do ano que vem, para que crie-se, né, uma filosofia que a gente tem, e eles se enquadram e fiquem dentro dela para a gente poder seguir. Acho que eu terminei, né? Quer fazer outra? Terminou a pergunta. Manda bala. Rodrigo, a gente sabe que nessa montagem de elenco, acho que o objetivo principal das equipes que elas saíram do estadual bem é tentar manter o elenco, mas é meio difícil quando você tem um assédio tão grande, quando você conquista um resultado como conquistou a Primavera. E eu acredito que tanto para jogadores quanto para o Marchiori, como que vem sendo esse processo de receber propostas, como que vem sendo essas sondagens em relação à Primavera, em todos os profissionais ali do clube. E eu queria que falasse se vocês estão conseguindo manter quem vocês gostariam, ou se já estava no planejamento vender algumas peças, fazer esse lucro agora nessa etapa do ano. A gente fica feliz pela valorização, né, que teve do trabalho em conjunto de todos, né? A gente entende que é natural esse assédio das equipes, né, dos clubes, porque se tratam realmente de bons jogadores, e é necessário também a gente fazer, né, algumas operações, um empréstimo, algumas coisas para que a gente também consiga pagar a conta aqui no final do mês. Então é inevitável, né, alguns nomes saíram e tiveram que sair, né, para que a gente também pudesse ter esse retorno aí da parte do lado financeiro. E o futebol é isso, né? A gente vai se reciclando, mas a grande parte aqui que a gente queria uma manutenção, né, e uma sequência de trabalho, incluindo entre eles a comissão técnica, né, que foi uma das maiores vitórias nossas, a permanência do Fernando aqui e toda a comissão. Por conta da filosofia, por conta do perfil e do trabalho que vem sendo executado. E com isso, automaticamente, a sequência de alguns jogadores que a gente tinha a ideia de que permanecesse pelo lastro, enfim, e foi muito também de opção deles, né? Eles tiveram um grande assédio, mas entenderam que se trata também de um projeto muito sério, um projeto muito interessante, de uma visibilidade muito grande, né?
cada um se encontra em um momento de carreira. Então, eu acho que a gente conseguiu conciliar isso tudo, né, com a boa gestão que a gente faz, ter essa credibilidade, né, e essa confiança de ter o aceite dessas pessoas que estão sendo mantidas. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante e uma vitória para nós, além do acesso, né, porque é muito difícil você zerar um trabalho, começar tudo de novo. Então, a gente já tem um corpo, já tem uma carga e uma direção para a gente seguir. Uma receita mais ou menos, né, já meio encaminhada. Então a gente vai fazendo isso dessa forma e agregando com outras peças, outros valores, né, jovens valores, jovens promessas, para a gente se fortalecer mais e ir para as próximas competições. E agora, analisando o grupo em que o Primavera se encontra na competição, a gente tem aí um grupo de times tradicionais, né? De momentos diferentes da história deles. A gente tem o Guarani, time de Série B, de Campinas, vamos lembrar a cidade também para a gente fazer um panorama da logística. O Guarani de Campinas, que é da Série C do brasileiro, mas que vive um impasse em relação a como vai vir para a Copa Paulista, se é o time mais novo, sub-20, um time B, a gente não sabe ainda. Certo. O Paulista, de Jundiaí, né, que acabou de subir da Série A4 para a Série A3, é um time também que vem no processo de reestruturação. Outro que vem no processo de reestruturação é o Rio Branco, time que acabou de subir para a Série A3 também, esteve na Série A3 esse ano, em Americana, né, que também é uma cidade próxima, e fecha com um dos times mais tradicionais da competição, que é o 15 de Piracicaba, em Piracicaba, que também vive um momento de reestruturação. Queria que você avaliasse para a gente, então, o grupo que se encontra o Primavera, no quesito camisa, o quanto vem forte para a competição, e também na parte logística, que eu falei, são todas cidades próximas de Indaiatuba, então, diferente do que no grupo A, por exemplo, que tem um time em Bauru, outro em Presidente Prudente, a gente tem um grupo próximo regionalmente falando, então eu queria que você fizesse esses dois levantamentos para a gente já partir para o final da entrevista, Rodrigo. Uma coisa é certa, né? A gente, de todas as vantagens aí, a gente é o que tem menos vantagem, né? A gente já entra em desvantagem até por questão do mando, né? De campo. Então, um dos principais alicerces do nosso acesso e continuação que vinha da nossa Copa Paulista do ano passado era o fator casa, né? Então a gente é muito forte, né? Ficamos quase um ano invicto e a gente não vai conseguir mandar os nossos jogos aqui. Então, teoricamente, a gente sai para jogar, né? Todos os jogos. Esse é o tempo, a gente vai poder ver como cada equipe vai vir, como cada equipe, né, vai montar a sua estrutura, mas com certeza a gente, né, vai tentar igualar isso tudo aí, né, com muito trabalho, né, tentando se apresentar um pouco antes de todos, para que a gente encurta esse caminho e iguale todas essas condições, né? Mas com certeza a gente corre com uma desvantagem, porque, como eu falei, nossos jogos todos serão fora, a gente não terá o nosso mando, né? Teoricamente vai jogar fora nos nossos jogos em casa, e isso é uma grande dificuldade, que é uma coisa que a gente tinha como alicerce e era uma força nossa jogar aqui dentro da nossa casa. Então, mas estamos bem preparados para isso, sabemos dos desafios que nós vamos ter, né? Vão ser jogos difíceis, duelos, né? Bons de se assistir, e a gente vai estar com certeza muito preparado para quando se iniciar a competição. Ô Rodrigo, e vocês vão mandar o jogo aonde? Vamos mandar lá no Moisés Lucarelli, na ponte, no campo da Ponte Preta. Campinas. Em Campinas. Então, legal. A gente sai para jogar todos os jogos, né? E, enfim, mas foi a nossa escolha, né? Para a gente ter essa sequência aí da nossa filosofia, do nosso trabalho, e a gente vai em busca aí desse objetivo aí. E para a gente encerrar nossa conversa, então, Rodrigo, agora jogados 14 minutos e 30 segundos, queria que você encerrasse, então, deixando um recado para o torcedor do Primavera, que está em êxtase ainda, acredito, em relação ao acesso para a Série A1, para o torcedor de Indaiatuba, que é apaixonado por futebol. Então, queria que você encerrasse, abra esse espaço, primeiro, para agradecer, por aceitar o convite e falar com a gente, e também para você falar com o torcedor. Então, muito obrigado, Rodrigo, o espaço é todo seu. Valeu, Gabriel, obrigado, cara, foi um prazer aí participar com vocês do bate-papo, e agradecer mais uma vez a todos os nossos torcedores, toda a nossa cidade, né, que infelizmente estaremos passando por esse
percalço aí no caminho, que vai nos impossibilitar, por conta das reformas, nos apresentarmos aqui na nossa cidade, na nossa casa, mas lutaremos com as mesmas forças, continuaremos jogando junto com todos, né? Continue nos apoiando, continue nos prestigiando, porque com certeza a gente vai continuar elevando e conquistando grandes coisas aí com o nome do Primavera. Então, um pouquinho de paciência nesse período, né? Vai ser curto, mas vai ser para o bem do Primavera, né? Nós iremos representar em Indaiatuba ou fora de Indaiatuba, onde quer que esteja, da melhor forma o Primavera SAF. Então, obrigado a todos que participaram, né? Que ficaram com a gente durante toda a Série A2, nos acompanharam, vieram aqui, prestigiaram, nos ajudaram de qualquer forma, com um grito, com um apoio, com uma palma. A gente é muito grato a tudo isso e reconhece cada um que participou dessa conquista, e a gente vai seguir com muita humildade, muito trabalho, né, muita responsabilidade, a gente sabe de tudo isso, e encarando esse e todos os outros desafios para frente. Muito obrigado. É isso, a gente que agradece, Rodrigo. Agradece também para você que esteve aqui com a gente acompanhando mais um Panorama na Copa Paulista. E já sabe, se quer esperar seu time aparecer aqui, ele vai aparecer. Então, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, porque durante o mês de maio faremos então um panorama com todas as equipes da competição. E agradeço mais uma vez pela audiência, agradeço mais uma vez a participação do Rodrigo e até a próxima, pessoal. Eu me vou. Tchau. Obrigado. Valeu.